sessão segundo uma sessão suspeita que foram vistos na minha para isso que é e agiram com claro um espetáculo é uma ao juízo é a foi feito em São Paulo. Então vejam que todos os elementos da imputação constante da denúncia, a qual nós repudiamos, repita-se, todos esses elementos extraídos da narrativa da denúncia, não ocorreram, qualquer deles, no Paraná ou em Curitiba. Teriam ocorrido ou em Brasília ou em São Paulo. Então, evidentemente que não há que se cogitar da competência do juiz federal do Paraná para conduzir esta ação penal. Não há, na denúncia apresentada, qualquer fato real, palpável, que possa estabelecer qualquer conexão entre as imputações feitas e valores da Petrobras, muito menos desvio de valores da Petrobras. Então, não há conexão real com qualquer investigação relativa à Petrobras ou com a Lava Jato. É preciso sempre lembrar que a Petrobras é uma sociedade de economia mista. Há jurisprudência pacífica de que ela não se submete à competência da Justiça Federal, e sim à competência da Justiça Estadual. Esse entendimento é pacificado, é uníssono nos tribunais. Então, não se pode modificar as regras de competência, aquilo que está estabelecido na lei, e criar aqui uma exceção. Essa exceção desafia o próprio Estado democrático de direito. Ela desafia a garantia do juiz natural que está prevista na Constituição Federal. Eu registro aqui que o juiz Sérgio Moro, ao receber a denúncia apresentada pelos procuradores da República, ele também, naquela oportunidade, devolveu a denúncia que havia sido apresentada pelos promotores de justiça de São Paulo. E devolveu por quê? Porque disse que aquela denúncia diz respeito à Bancop. E a Bancop não tem jurisdição perante a Justiça Federal do Paraná. Ora, se ele reconheceu isso em relação à denúncia apresentada pelos promotores paulistas, por que não reconhecer também nesse caso? O raciocínio é exatamente o mesmo.
Outra peça que foi apresentada é a exceção de suspeição dos procuradores que subscreveram a denúncia e fizeram uma entrevista coletiva no dia 14 de setembro para apresentar essa peça. A lei prevê que as mesmas hipóteses que geram a suspeição do juiz também podem gerar a suspeição dos membros do Ministério Público. É claro que o Ministério Público atua como parte. No entanto, ele deve atuar como parte respeitando a lei e respeitando, sobretudo, as garantias fundamentais e os princípios estabelecidos na Constituição Federal, notadamente os princípios da impessoalidade e da moralidade. Ora, se assim é evidente que esta cena que é de conhecimento no Brasil e no exterior, acabou por fazer parte de um grande espetáculo que consumiu tempo e dinheiro público e que diz respeito a uma matéria que sequer era objeto da denúncia que estava sendo tratada naquela data. O ministro Teori Zavascki, inclusive, registrou esse fato, chamando de um espetáculo indevido aquela entrevista coletiva. Assim como fez o desembargador federal Rogério Favretto, do TRF4, que também proferiu um voto vencido num processo administrativo, registrando que esta entrevista coletiva concedida pelos procuradores da República configura um espetáculo indevido e incompatível com as garantias fundamentais, notadamente com a presunção de inocência. É evidente que uma pessoa que é tratada desta forma, numa entrevista coletiva, com esses PowerPoints, não tem respeitada a sua garantia constitucional à presunção de inocência, que também é uma garantia estabelecida em tratados internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir. Não é por acaso que, nos Estados Unidos, um PowerPoint similar foi condenado pela Suprema Corte Americana, que anulou um julgamento por reconhecer que esta modalidade de apresentação ela contraria o princípio, a garantia da presunção de inocência. Há um julgado, portanto, da Suprema Corte norte-americana reconhecendo que nenhum motivo pode existir para a apresentação deste slide a não ser inflamar preconceitos e paixões. Ele reduz substancialmente o direito do réu de ter um julgamento justo. Ora, a semelhança é de toda evidente e, por consequência, não há dúvida de que os procuradores, ao fazerem esta entrevista coletiva, não respeitaram garantias fundamentais do ex-presidente Lula e da dona Marisa e, por consequência, fizeram uma exposição indevida da imagem, da honra e da reputação tanto de Lula como de dona Marisa. E essa situação acaba por demonstrar a violação do princípio da impessoalidade e da moralidade, que também contamina a própria atuação desses procuradores no processo. Então, esta peça pede o afastamento dos procuradores que fizeram essa denúncia, que fizeram essa entrevista coletiva, porque eles claramente deixaram de observar as garantias fundamentais, deixaram de observar os princípios da moralidade e da impessoalidade e, portanto, não podem continuar à frente desse processo sob pena de comprometer o próprio resultado justo da ação penal, que é algo que está previsto na própria Constituição e também nos tratados internacionais. A outra peça, a terceira peça protocolada, diz respeito a uma exceção de suspeição do juiz Sérgio Moro. Nós enumeramos diversos atos comprovados por meio das provas que foram anexadas a essa peça, de que o juiz Sérgio Moro perdeu a imparcialidade para proferir um julgamento em relação ao ex-presidente Lula ou a qualquer dos seus familiares. Então, lembremos, desde março deste ano, o juiz Sérgio Moro vem praticando uma série de violações às garantias fundamentais do ex-presidente Lula e de seus familiares.
houve, primeiro, a privação da liberdade do ex-presidente Lula por meio de uma condução coercitiva sem previsão legal. Posteriormente, houve a divulgação do conteúdo de conversas interceptadas, não só de Lula, mas de seus familiares, colaboradores e até mesmo de seus advogados. Também os seus advogados tiveram os telefones interceptados, e o teor dessas conversas interceptadas também foi divulgada, não só no áudio, mas também nas transcrições que foram colocadas à disposição do público. A prorrogação sucessiva da competência do juiz Sérgio Moro também é um elemento que integra essa exceção de suspeição, assim como a participação do juiz Sérgio Moro em diversos eventos com políticos que antagonizam no plano político com o ex-presidente Lula. E um fato comprovado nessa peça é que ele participou, ao menos em 3 oportunidades, de eventos da empresa Lide, que se confunde com o prefeito eleito de São Paulo, João Dória, e que já era, à época, pré-candidato à prefeitura do município. Portanto, nos eventos em que o juiz Sérgio Moro participou com o João Dória já havia declarado ser pré-candidato à prefeitura de São Paulo. É evidente que não cabe a um juiz participar de eventos políticos com pessoas que claramente antagonizam, claramente são de um plano político adverso da pessoa que ele irá julgar. Também houve outros eventos com pessoas que também, a toda evidência, têm um comportamento inadequado em relação ao ex-presidente Lula, e tudo isso que está devidamente narrado na peça, na exceção de suspeição, deve motivar o reconhecimento de que o juiz perdeu a imparcialidade para julgar Lula ou qualquer de seus familiares. Há ainda um registro importante de ser feito. Na decisão que recebeu a denúncia apresentada no último dia 14, o juiz Sérgio Moro, ao invés de se limitar a apenas analisar os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, que são os requisitos da denúncia, ele também passou a promover esclarecimentos da peça. Então, ora, não cabe ao juiz fazer esclarecimentos em relação às omissões do Ministério Público na peça de acusação. Esses esclarecimentos estão expressamente previstos e foram tratados como esclarecimentos adicionais quanto à individualização das responsabilidades. Ora, se o Ministério Público não conseguiu individualizar as responsabilidades na peça acusatória, é evidente que não cabia ao juiz do caso tomar essa providência. Ele tinha que rejeitar a peça e não consertar a peça. A confusão entre o julgador e o papel de acusador também se fez presente nesse processo em outras oportunidades. Eu registro um ofício encaminhado pelo juiz Sérgio Moro ao Supremo Tribunal Federal em março, no qual ele faz 12 acusações contra o ex-presidente Lula e também faz antecipação de juízo de valor naquele ofício. Então, há diversos episódios que mostram que o juiz Sérgio Moro acaba, em determinados fatos, confundindo a sua atuação com a atuação do Ministério Público, seja fazendo acusações ao ex-presidente Lula, seja fazendo esclarecimentos em relação à peça de acusação, que cabe, evidentemente, apenas ao Ministério Público fazer. Não cabe ao juiz dar qualquer esclarecimento. Seria a mesma coisa que a defesa apresentasse uma peça, ou não apresentasse a defesa, e o juiz fosse fazer a defesa no lugar do advogado. Então, cada agente do processo tem o seu papel. Não cabe ao juiz assumir o papel que é do Ministério Público. Posto isso, eu passo a tratar propriamente da defesa, do mérito da defesa que foi apresentada na data de hoje. O primeiro ponto, eu já acabei tratando, diz respeito às inconsistências da própria decisão que recebeu a denúncia. Então, ao invés de rejeitar a denúncia, porque ela claramente
não atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, porque ela é genérica, lacônica, não descreve os fatos corretamente, não individualiza condutas. Então, o juiz, ao invés de rejeitar a denúncia, ele acaba encontrando algumas justificativas ou até emendando a própria acusação do Ministério Público. E também, na mesma peça, faz acusações que indicam claramente um pré-julgamento ou até uma pré-condenação. Como é que o juiz, ao receber a denúncia, antes de conhecer a defesa e antes de conhecer as provas que serão colhidas na instrução, pode afirmar que o real propósito do contrato, por exemplo, foi ocultado? São afirmações peremptórias que constam nessa decisão de recebimento da denúncia e que são absolutamente inapropriadas para esse momento processual. E indicam, como eu disse, um pré-julgamento e uma antecipação indevida de juízo de valor numa fase processual bastante inicial. Nós também devemos lembrar que essa denúncia foi apresentada num inquérito oculto. Esse inquérito que gerou a denúncia ficou oculto sem que a defesa tivesse acesso aos autos. Somente o Ministério Público, a Polícia Federal e o juiz conheciam este inquérito. Ele ficou oculto até o dia 22 de setembro, quando nós propusemos uma reclamação no Supremo Tribunal Federal e, ao ensejo dessa reclamação, houve a reconsideração do juiz da 13ª Vara Criminal de Curitiba, aí sim dando acesso à defesa a estes autos. A Polícia Federal apresentou o seu relatório de indiciamento 2 dias após a defesa ter acesso a esse inquérito. Ou seja, a defesa não teve a oportunidade de apresentar qualquer esclarecimento em relação a esse inquérito que gerou a denúncia que foi ofertada no dia 14. Então, essa tramitação, esse encadeamento dos fatos mostra que o inquérito não foi instaurado para apurar fatos, que o inquérito já tinha um objetivo pré-estabelecido e que era fazer uma imputação, que era incriminar o ex-presidente Lula e a sua esposa. Então, não havia intenção, claramente, de qualquer esclarecimento dos fatos. Nós também apontamos, como eu já disse, quer dizer, que a denúncia é inepta. Ela não descreve os fatos, não individualiza condutas, ela faz afirmações absolutamente genéricas e não atende aos requisitos do artigo 41. E esses requisitos são importantes por quê? Porque se a denúncia vaga, lacônica, genérica, ela não permite à defesa que possa apresentar efetivamente uma defesa sobre o conteúdo da denúncia. Se a denúncia não aponta datas, se a denúncia não aponta locais, se a denúncia não aponta comportamentos, como é que a defesa pode apresentar a sua peça com a extensão garantida pelo direito ao amplo contraditório e a ampla defesa que estão previstos na Constituição Federal? A versão, na verdade, da denúncia parte da premissa de uma responsabilidade objetiva do ex-presidente Lula. Quer dizer, o fato dele ter sido presidente da República, segundo a narrativa da denúncia, é o fato que seria apto a justificar a imputação ou as imputações que foram lançadas. Essa responsabilidade objetiva, ela é absolutamente estranha ao direito penal. Todas as passagens da denúncia seguem a mesma toada, sempre de forma genérica, frágil e superficial. Quer dizer, fala-se, por exemplo, num caixa geral de propinas, sem esclarecer como seria, qual o funcionamento desse caixa, quem seria responsável, e não discrimina efetivamente os valores, como vieram, como foram usados. As alegações são sempre genéricas. A denúncia chega ao ponto de conter contradições absolutamente incompatíveis com o direito de defesa.
No início, ela diz que está imputando por 3 vezes a Lula o direito o crime de corrupção passiva. No entanto, no final da peça, ela diz que está imputando 7 vezes esse crime. O que é que vale? Ninguém consegue saber. A própria denúncia traz contradições óbvias e evidentes no seu corpo. E esta também sequer foi objeto de esclarecimento do juiz. Então, esta contradição permanece até hoje, de forma que a defesa não sabe se a imputação diz respeito a 3 crimes ou a 7 crimes, como constou na mesma peça. Há uma questão prejudicial também que foi apresentada. Se na visão do Ministério Público a existência de uma organização criminosa, da prática do crime de organização criminosa, é a premissa, é o pretexto para todas as condutas que foram ali narradas, é evidente que esta ação penal não pode prosseguir sem que tenha sido apurada a existência ou não do crime de organização criminosa e também quem é que participou desse hipotético crime. E esta apuração não cabe aos procuradores de Curitiba. Essa apuração cabe ao Procurador-Geral da República num inquérito agora fatiado que tramita perante o Supremo Tribunal Federal. Então, enquanto não houver o desfecho desse inquérito, o desfecho dessa apuração, é evidente que esta ação penal que foi proposta no dia 14 não tem condições de prosseguir. Por isso que a própria lei estabelece, no artigo 93, a possibilidade do juiz suspender o processo quando houver um fato que possa influenciar na ação que esteja sendo apurado ou seja objeto de uma outra ação. E, no caso, existe, como eu disse, uma apuração em torno de um fato que a denúncia coloca em realce na peça e que precisa ser elucidado antes que essa ação penal tenha tramitação. Então, por isso que se pede a suspensão da ação até que haja o desfecho desse inquérito no Supremo Tribunal Federal. Como eu já disse, toda denúncia parte de responsabilidade objetiva. Aponta-se atos do presidente da República sem nenhuma correspondência típica, ou seja, atos normais de um presidente da República foram transformados pela denúncia em atos criminosos. Só que não há correspondência legal, não há correspondência normativa para fazer esta imputação. Fatos relativos ao mensalão, que já foi definitivamente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, foram recolocados agora nesta denúncia, como querendo reescrever aquele julgamento ou até mesmo reescrever a história do país. Há uma clara tentativa de criminalização de atos inerentes à política. Então, o sistema político foi transformado pela denúncia num grande esquema criminoso, o que não tem qualquer tipo de respaldo em provas e muito menos na legislação penal. Esse quadro indica o que se chama juridicamente de ausência de justa causa. Quer dizer, essa fragilidade, a ausência de qualquer elemento concreto, a ausência de provas e a existência apenas de convicções não pode gerar sequer o processamento da ação penal. O juiz teria o dever de extinguir de plano esta ação penal por faltar justa causa. É uma hipótese expressamente prevista na legislação e que deveria ser aqui acolhida. Sobre o delito de corrupção, não foi apresentada na denúncia qualquer fato concreto com materialidade. Quer dizer, há uma narrativa ampla, uma narrativa, como eu disse, bastante genérica e não indica qualquer ato que tenha por objeto solicitação, recebimento ou aceitação de promessa de vantagem indevida pelo ex-presidente Lula. Não há qualquer elemento concreto que possa indicar esta situação, que seria a situação que a lei prevê como elementos da prática de um crime de corrupção. Esses elementos não estão presentes na denúncia. Há muita narrativa, há muita teorização
de comportamentos, há apresentação de hipóteses, mas não há apresentação de fatos concretos. Lula não teve participação na nomeação dos 3 diretores da Petrobras que são indicados na denúncia. Esses diretores, de acordo com o estatuto da Petrobras, são indicados pelo Conselho, indicados e nomeados pelo Conselho de Administração da companhia. Não cabe ao presidente da República fazer a nomeação de diretores da Petrobras. Com relação ao imóvel do Guarujá, que foi vinculado na denúncia ao crime de lavagem de dinheiro. Primeiro, esse imóvel do Guarujá definitivamente não pertence ao ex-presidente Lula ou à dona Marisa. Como já foi esclarecido inúmeras vezes, dona Marisa comprou uma cota da Bancop em 2005, pagou parcelas por meio de um carnê de 2005 até 2009. Em 2009, o empreendimento foi transferido para a OAS, assim como diversos outros empreendimentos da Bancop também foram transferidos para a OAS. E tudo foi feito com o aval, a participação do Ministério Público do Estado de São Paulo e com homologação judicial. Então, diante desse quadro, quer dizer, primeiro, a denúncia não se sustenta ao querer apresentar a hipótese de que dona Marisa teria comprado em 2005 uma cota, já sabendo que iria receber uma cobertura no edifício da OAS, porque a OAS viria assumir o empreendimento em 2009. Esta é a hipótese da denúncia, e a hipótese que não se sustenta. Porque, a prevalecer a hipótese da denúncia, então todos aqueles que interagiram nessa transferência do empreendimento para a OAS também teriam responsabilidade. E é evidentemente que tudo foi feito dentro da lei. Tanto é que o Ministério Público avalizou e a Justiça autorizou. Depois, em 2014, o ex-presidente Lula foi ao imóvel uma única vez. Lula nunca passou um dia ou uma noite nesse apartamento. Ele esteve uma única vez no imóvel para verificar se tinha a intenção de comprar. E ele decidiu simplesmente não comprar o apartamento. Dona Marisa esteve 2 vezes nesse imóvel. Esta vez com o ex-presidente Lula e depois mais uma vez quando teve a certeza de que o imóvel não atendia o perfil da família e também, por isso, decidiu, junto com o ex-presidente Lula, em não comprar o apartamento. Esta é a real situação do imóvel. Querer atribuir este imóvel ao ex-presidente Lula ou à dona Marisa significaria subverter a realidade dos fatos. A denúncia não diz quando ele teria recebido. Ele só diz, a denúncia diz, ele recebeu em 2009. Agora, como é que recebeu? Recebeu de quem? Recebeu como? Recebeu onde? A denúncia não diz. Simplesmente parte da premissa de que recebeu, sem especificar qualquer tipo de circunstância como exige a lei. A lei brasileira estabelece de forma clara que proprietário é aquele que tem o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis. Isso está expresso no artigo 1245 da lei. Então, pelo sistema brasileiro, só é proprietário de bem imóvel aquele que consta no registro que está no cartório de registro de imóveis. Este imóvel está, como sempre esteve, registrado em nome da OAS. A OAS não comprou esse apartamento, como diz a denúncia. A OAS construiu este prédio depois de suceder a Bancop e este apartamento sempre esteve em seu nome, sob a sua titularidade. A legislação também prevê que há presunção legal de proprietário para aquele que consta no registro do imóvel. Ora, a denúncia, portanto, ela desafia a presunção legal. Ela diz que Lula e dona Marisa são proprietários sem superar essa previsão legal. A previsão legal só é passível de ser superada
se tiver o cancelamento ou a modificação do título por meio de uma ação própria. E isso não existiu. Então, é evidente que, no contexto legal, dentro do sistema legal brasileiro, é impossível dizer que Lula e Dona Marisa são proprietários deste imóvel. Eu registro um fato importante, que este imóvel, hoje, é objeto de uma ação judicial que o condomínio Solares move contra a OAS. E este imóvel poderá até mesmo ir a leilão. Então vejam a situação. Lula está sendo acusado pela prática de um crime por ser proprietário, supostamente, desse imóvel. Só que este imóvel não é de sua propriedade, ele não tem como nunca teve a posse, e a qualquer momento esse imóvel poderá ser vendido para um terceiro. Outras unidades do condomínio, que também pertencem à OAS, estão na mesma situação, ou seja, também poderão ser vendidas em leilão. Então, nós temos aqui um claro paradoxo. Uma unidade que não é usada por Lula, uma unidade da qual ele não tem uso, gozo e disposição, uma unidade que pode ser vendida judicialmente, porque o condomínio reconhece a OAS como proprietária e a justiça também assim faz, tanto é que aceitou processar a ação com a OAS no polo passivo, e Lula, a despeito disso, é acusado pelo Ministério Público Federal de ser dono desse imóvel e, em razão disso, ter praticado crime de lavagem de capital. Com relação ao acervo, é importante lembrar que a denúncia fala que teria havido uma contratação suportada pela OAS junto à empresa Graneiro para o armazenamento de bens pessoais do ex-presidente Lula. Esta é a acusação feita pelo Ministério Público. No entanto, há que se destacar de início que aquilo que eles chamaram de bens pessoais, na verdade, compõe o acervo presidencial, que é algo disciplinado pela Lei 8394 de 91, e que esta mesma lei atribui interesse público a esse material e diz que ele integra o patrimônio cultural brasileiro, e nessa condição deve ser aplicado o artigo 216, parágrafo 1º da Constituição Federal, que prevê que a conservação do patrimônio cultural brasileiro é responsabilidade de toda a sociedade. Deve haver a colaboração de toda a comunidade para a preservação do patrimônio cultural brasileiro. Então, primeiramente, deve-se fazer o correto enquadramento desses bens. Então, são bens de interesse público que integram o patrimônio cultural brasileiro e que a Constituição Federal obriga que toda a comunidade ajude na conservação desses bens. Paralelamente a isso, a denúncia não atribui nenhuma conduta ao ex-presidente Lula para poder atribuir a ele um crime. Simplesmente diz que ele praticou o crime. Só que não pode ser assim. A denúncia deveria ter atribuído uma conduta, mas a denúncia imputa a ele um crime simplesmente por afirmar que ele é o beneficiário do contrato. Ora, isso é responsabilidade penal objetiva, a qual, como eu já disse, ela não é compatível com o direito penal brasileiro. Então, evidentemente que há, no tocante a essa acusação relativa ao armazenamento de bens, claros equívocos, inclusive conceituais, que acabam por tornar a denúncia insustentável, seja pela ausência de condutas que possam configurar crime, seja pela demonstração de qualquer das condutas previstas em lei para a configuração do crime de lavagem de dinheiro. Por fim, é preciso fazer um registro, só que o Ministério Público pede a condenação do ex-presidente Lula ao pagamento de um dano mínimo que ele estimou, o Ministério Público estimou, em 87 milhões. Ora, há um claro descompasso entre esse pedido e a própria imputação feita. Diz o Ministério Público, ou seja, a narrativa do Ministério Público atribui a Lula
vantagens que seriam relativas ao apartamento e às obras realizadas nesse apartamento e a esse armazenamento, cuja soma, evidentemente, está bastante distante daquele valor. Mas não é só. Considerando, como eu já disse, que Lula não é proprietário do apartamento, que inclusive pode ser vendido a qualquer momento, como se partir desses valores aqui e compatibilizar com o pedido que o Ministério Público faz em relação a Lula. Então, a peça, além de não ter nenhuma base para imputação de crimes contra Lula e Dona Marisa, ela também comete diversas incompatibilidades entre os seus próprios termos. Faz pedidos que são incompatíveis com a própria fundamentação apresentada na peça. Para finalizar a exposição, eu, na verdade, gostaria de dizer que nesta defesa nós já apresentamos o conceito de lawfare, que é um conceito que está sendo estudado hoje no direito internacional e que significa a utilização da lei e dos procedimentos jurídicos como arma de guerra. Então, é eleito um inimigo e a lei e os procedimentos legais passam a ser utilizados pelos agentes públicos como uma forma de perseguir aqueles que foram eleitos como inimigos. Aqui é uma clara situação. Nós temos uma série de investigações abertas, investigações que têm acusações frívolas, ou seja, acusações sem conteúdo, mas que são abertas e muitas vezes acabam gerando denúncias igualmente inconsistentes e sem qualquer base em provas, apenas com base em convicções. Então, esse cenário hoje está sendo estudado internacionalmente e há obras já escritas mostrando que é uma tática de lawfare. O lawfare tem como táticas já reconhecidas pela comunidade jurídica internacional a manipulação do sistema legal, dar aparência de legalidade para perseguições políticas, a utilização de processos judiciais sem qualquer mérito, sem conteúdo, com acusações frívolas, abuso do direito para danificar e deslegitimar um adversário, promoção de ações judiciais para descredibilizar o oponente, tentativa de influenciar a opinião pública, utilização da lei para obter publicidade negativa ou opressiva, judicialização da política, a lei como instrumento para conectar meios e fins políticos, a promoção da desilusão popular, a crítica àqueles que usam o direito internacional e os processos judiciais para fazer reivindicações contra o Estado, a utilização do direito como forma de constranger e punir o adversário, bloqueio e retaliação das tentativas dos atores políticos de fazer uso de procedimentos disponíveis e de normas legais para defender seus direitos, acusação das ações dos inimigos como imorais e ilegais, com o fim de frustrar objetivos contrários. Ou seja, essas técnicas de lawfare, que são técnicas já identificadas e que são, inclusive, tratadas na literatura internacional, são táticas que nós vemos claramente utilizadas por alguns agentes do Estado brasileiro contra o ex-presidente Lula e seus familiares. Então, esse conceito do lawfare é um conceito que também mostra a mácula de todo esse processo e também foi utilizado na defesa que foi protocolada na data de hoje. Então, com essa exposição, eu termino aqui o conteúdo da apresentação da defesa e fico à disposição para perguntas. Doutor Cristiano, o senhor falou que vocês apresentaram 4 peças, ou posso chamar assim, 4 ações ou recursos, mas vocês impetraram isso no TRF de Porto Alegre ou vocês primeiro recorreram ao próprio juiz? Não, essas peças elas foram protocoladas perante a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba.
Então, pelo procedimento legal, nós fizemos o protocolo em primeiro grau. Certo. Então, agora, cabe uma análise do juiz em relação às alegações de suspeição Do próprio Moro. do próprio juiz, que pode ou não acolher os fundamentos que foram apresentados. Se ele não acolher, aí ele remete isso para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E assim como ele terá que analisar, ou o substituto natural terá que analisar também a suspeição dos membros do Ministério Público, a questão da infração das regras de competência e a própria defesa de mérito que foi apresentada. Então, é uma premissa. Na verdade, o juiz agora tem que dizer se aceita ou não os fundamentos e as provas que nós apresentamos em relação à perda da imparcialidade para julgar o ex-presidente Lula e seus familiares. Se ele não aceitar... Se ele não aceitar, ele próprio, segundo a lei, remete o processo para o tribunal, que aí sim irá fazer um julgamento. Entendi. Aí vira um recurso... Ele não é nenhum recurso, porque o julgamento, propriamente dito, não cabe ao juiz. O juiz tem que dizer se concorda ou não com as provas que foram apresentadas da sua suspeição. Se ele não concordar, ele tem o dever de remeter isso ao tribunal. Há outras exceções de suspeição que nós já apresentamos em relação a inquéritos que tramitam na Justiça Federal do Paraná. E isso é analisado por um desembargador ou é analisado por um colegiado no tribunal? Em princípio, é analisado por um colegiado. Então, existe um colegiado que vai apreciar e, inclusive, nós podemos fazer provas adicionais àquelas que já foram apresentadas. Nós chegamos a arrolar testemunhas, por exemplo, para prestarem esclarecimentos em relação àqueles fatos que nós apresentamos como sendo suficientes para mostrar a perda da imparcialidade do juiz nesse caso. Em relação a essa denúncia que acaba de ser divulgada e protocolada lá pelo MPF de Curitiba, sobre a questão do Taiguara, envolvendo Taiguara, os senhores pretendem apresentar uma contra-argumentação, uma defesa, um recurso? O que vocês pretendem fazer de fato? Na verdade, primeiro nós precisamos conhecer a denúncia, né? Nós não conhecemos a denúncia. Então, ao conhecer a denúncia, é que nós poderemos identificar quais são os meios que nós usaremos para impugnar a acusação. Então, por hora, eu não posso dizer absolutamente nada por desconhecer o conteúdo da denúncia. Brasília. Essa denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal de Brasília. É verdade, de Brasília, não é de Curitiba. Doutor, o resumo que o senhor faz, então, é de que o ex-presidente Lula está sofrendo uma perseguição política. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Na verdade, o que nós apresentamos é que estão sendo usadas, em relação ao ex-presidente Lula, táticas de lawfare. E a tática do lawfare, ela envolve, como eu expus, também uma perseguição política. Agora, não apenas a perseguição política. O que é primordial para a configuração é você ter alguém eleito como inimigo e as autoridades passam a usar a lei e os procedimentos judiciais para perseguir esse inimigo, dando uma feição, mascarando as arbitrariedades em procedimentos legais ou na própria legislação. Nesse caso, você foca especificamente na Lava Jato ou também em outras manifestações do Ministério Público de São Paulo? Olha, o foco que nós apresentamos na peça, né, evidentemente que diz respeito à Lava Jato. Agora, pode ser que isso extrapole o conteúdo da Lava Jato. Nós temos aí abertura de sucessivos inquéritos, investigações com acusações, como eu disse, frívolas, que não se sustentam, não têm materialidade. Então, isso é uma tática de perseguição, é uma tática de utilização dos meios legais para perseguir, para desconstruir a pessoa do inimigo. Desculpa te tirar uma dúvida, essa quarta peça que o senhor falou, esse quarto recurso, ele se refere ao todo, não é específico, não se relaciona a uma denúncia específica, e sim ao todo. Você pode explicar isso? Então, a quarta peça, que na verdade chama-se resposta à acusação. Na resposta à acusação, nós tratamos de todo o teor da denúncia. Nós rebatemos a denúncia como um todo.
tanto no tocante àquele capítulo inicial que fala de organização criminosa, mas que não é objeto de nenhuma acusação, mas nós tratamos dela também, assim como nós rebatemos os dois crimes, ou as duas modalidades de crime que foram atribuídas ao ex-presidente Lula e à dona Marisa. Então, a peça, ela rebate todo o conteúdo da denúncia e mostra que não houve... primeiro, que a denúncia não pode ser sequer aceita, porque ela é inepta. Segundo, que não há condições mínimas de se prosseguir com a ação, dada a fragilidade da denúncia e do material que acompanha. E terceiro, que há necessidade de suspender a ação se não se decidir pela sua extinção imediata, porque é necessário aguardar o desfecho daquele inquérito do Supremo Tribunal Federal. E quarto, aí sim que não houve a prática de nenhum crime, aquelas condutas que foram imputadas à denúncia ou não existiram ou não são condutas típicas, ou seja, não configuram crime. Doutor, sobre essa exceção de suspeição do juiz Sérgio Moro, busca o afastamento do juiz do caso? É isso? Isso, é o afastamento do juiz do caso com a vinda de um juiz substituto, né? Se a própria lei estabelece que, arguida a suspeição, se o juiz reconhecer os fundamentos, ele automaticamente passa o processo para um outro juiz. Se ele não reconhecer e o tribunal vier a julgar procedente, aí o tribunal determina que haja o encaminhamento do processo para um outro juiz. O mesmo em relação aos procuradores? Os procuradores, na verdade, o que se busca é o afastamento deles deste processo, pelos fundamentos que foram apresentados, e se houver esse afastamento, aí teria que haver a designação de outros procuradores da República para assumirem esta ação penal. Ok. Agora, uma última questão. Sobre a incompetência do juiz da 13ª vara. Teria que ir para uma outra vara da mesma sessão? Não. A incompetência, ela trabalha com a situação de que a Justiça Federal de Curitiba não é competente. Na verdade, ela tem uma premissa anterior. A Justiça Federal não tem competência para analisar esse caso, porque não há qualquer envolvimento real de dinheiro da União e porque a Petrobras, por ser uma empresa, uma sociedade de economia mista, ela não está sujeita à jurisdição da Justiça Federal. Então, essa é a premissa. 2, mesmo que assim não fosse, não seria Curitiba, porque os crimes que são imputados teriam ocorrido, segundo a narrativa, em lugares que não têm qualquer relação com Curitiba. E aonde a denúncia quis estabelecer o vínculo com Curitiba, que foi dizer que teriam sido usados recursos desviados da Petrobras na prática dos delitos de corrupção e de lavagem de dinheiro, nós mostramos que não há um único elemento concreto que possa dar sustentação a essa afirmação. Então, foram apresentados delações não homologadas, delações canceladas, ou seja, isso não é prova. Delação premiada, mesmo que devidamente homologada, o Supremo já decidiu que não é meio de prova, é meio de obtenção de prova. Isso é um entendimento já assentado no Supremo. Agora, se a delação não foi homologada ou foi cancelada, como é o caso de pelo menos 2 delações premiadas que foram usadas pela denúncia, aí você tem uma fragilidade absoluta e até mesmo a utilização de elementos que não têm qualquer valor jurídico na peça para embasar essa competência artificial da Justiça Federal de Curitiba. Esses argumentos podem valer lá na frente, então, mais como estratégia jurídica do que, de fato, com a possibilidade de o juiz aceitar a suspeição dele mesmo. Olha, na verdade, nós apresentamos, como eu disse, a suspeição não vai ser julgada pelo juiz que foi colocado como excepto. Ele só tem o papel de aceitar ou não os fundamentos apresentados. Quem vai julgar a exceção, se ele não aceitar, é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Com relação à exceção de incompetência, aí ela deverá ser julgada pelo juiz de primeiro grau e, sendo desfavorável a decisão,
ela pode ser impugnada por todos os recursos cabíveis. O fato do TRF4 ter aceitado o princípio aí do estado de exceção para a Lava Jato provocou alguma reação de vocês junto ao Supremo? Na verdade, essa decisão ela é muito importante porque ela mostra o contexto em que a Operação Lava Jato está sendo tratada no âmbito do próprio tribunal, mas não tem um recurso específico da nossa parte, porque ela foi proferida num processo administrativo proposto, deflagrado por alguns advogados, e cabe a eles, na verdade, tomar as medidas para impugnar essa decisão. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Na semana passada, o Lula foi indiciado por supostamente ter favorecido o Odebrecht, e hoje saiu uma nova denúncia sobre esse mesmo tema. Queria que o senhor explicasse um pouquinho por que essas duas denúncias e se o senhor também vê nisso uma prática do lawfare. Olha, na verdade, de fato, houve esse indiciamento a semana passada, que gerou hoje, em tese, a apresentação dessa denúncia, né? Então, esse indiciamento da semana passada, em tese, está conectado com a denúncia que foi apresentada hoje pelo Ministério Público Federal. Como eu já disse, eu não conheço a denúncia. Eu posso falar até o indiciamento, que é onde eu conheço o processo. Um aspecto importante que eu posso registrar para vocês é que quando o ex-presidente Lula prestou depoimento nesse inquérito, eu estava junto e perguntei à delegada responsável se ele estava sendo ouvido como investigado ou testemunha. Por quê? São situações diferentes. O investigado, inclusive, tem direito a várias garantias previstas na Constituição Federal e pode até mesmo ficar em silêncio. Então eu perguntei à delegada que estava conduzindo o inquérito se ele estava sendo ouvido como investigado ou como testemunha. E ela me respondeu que ele não estava sendo ouvido como investigado. Então, me parece bastante estranho que um depoimento tenha sido colhido sem atribuir a ele a condição de investigado e 16 dias úteis depois tenha havido o indiciamento. Quer dizer, quais foram? Dois aspectos. Primeiro, o indiciamento só pode, em tese, se basear em fatos ocorridos depois desse depoimento. 2, o que teria ocorrido nesses 16 dias para transformar o ex-presidente Lula de testemunha em indiciado? Então, essa pergunta a gente vai ter que colher nos autos do inquérito. E, evidentemente, que aí isso pode gerar a nulidade de todo o procedimento, porque se houver a utilização de elementos que eram conhecidos à época pela polícia, nesse indiciamento ou até mesmo nessa denúncia, evidentemente que foram tolhidas garantias fundamentais, e isso, como eu disse, pode até mesmo gerar a nulidade de todo o procedimento e dos atos praticados, tanto pela Polícia Federal como pelo Ministério Público. Quando o Lula foi ouvido? Na verdade, a oitiva foi feita em Brasília, e a delegada responsável por essa oitiva, eu não sei se eu tenho aqui, mas eu cheguei a anotar, só um minutinho que eu... Chama Fernanda Costa de Oliveira. Então, a doutora Fernanda Costa de Oliveira, Costa de Oliveira, 16 dias antes de indiciar o ex-presidente Lula, quis ouvi-lo não como investigado. E eu repito, eu fiz a pergunta antes do início do depoimento e ela me disse claramente que ele não estava sendo ouvido como investigado. Tanto é que, no termo de depoimento, não constam quaisquer das advertências de praxe para a oitiva de uma pessoa que está sendo investigada. Então, esse é um primeiro aspecto. Mas isso pode mudar, doutor, ao longo do inquérito? Ela não pode... Pode mudar, mas por isso que eu disse, eu coloquei um registro de que esse fato ocorreu. Então, é preciso analisar se ocorreu algum fato novo depois daquele ato realizado pela doutora Fernanda que pudesse justificar transformar o ex-presidente Lula de testemunha em indiciado em 16 dias úteis. Mas necessariamente ele precisava ser ouvido de novo como suspeito ou não? Não, na verdade não precisava ser ouvido, mas ele foi ouvido numa condição. Então é preciso saber se essa oitiva correspondeu às garantias fundamentais que são asseguradas. Se naquele momento
de fato, a polícia estava tratando o ex-presidente como investigado, aí houve uma nulidade, houve uma violação a garantias fundamentais. Mas, além disso, qual é a posição do ex-presidente em relação à acusação? Além de todas essas coisas jurídicas que Como eu disse, eu não tenho conhecimento do teor da denúncia apresentada. O que eu posso dizer é que as decisões do BNDES são colegiadas, o ex-presidente ou o presidente da República não participa das decisões colegiadas do BNDES que concedem empréstimos. As palestras do ex-presidente Lula estão todas comprovadas, foram realizadas e estão devidamente comprovadas, e ele não tem qualquer participação nos negócios do Taiguara. Então, esses são os fatos que mostram, aparentemente, tratar-se de mais uma acusação frívola, mais uma acusação sem conteúdo. Mas essa análise só será possível depois que nós tivermos acesso à denúncia e aos elementos que integram essa denúncia. Então, o senhor falou das práticas que as autoridades judiciais tomaram, enfim, para fazer o lawfare, né? Que participaram com o lawfare. Mas não falou sobre as motivações. Eu queria saber, na opinião da defesa, qual seria a motivação de policiais, procuradores e juízes para colocar o ex-presidente Lula como inimigo e para adotar esse... Na verdade, eu não tenho que fazer análise da motivação pessoal, né? Eu identifico condutas que são condutas cientificamente tratadas como prática de lawfare. Então, o que levou cada agente a integrar esse comportamento, isso não me cabe dizer. O que eu posso registrar é que já participaram dessas investigações um delegado que fez acusações, enfim, que tratou Lula nas redes sociais de uma forma claramente indevida, chegando, enfim, a tangenciar, inclusive, ilícitos contra sua honra e reputação. Então, esse delegado participou ativamente das investigações, inclusive chegou a indiciar o ex-presidente Lula nesse procedimento que hoje nós apresentamos defesa em relação à denúncia protocolada no dia 14. E nós temos aqui outros elementos objetivos e comprovados, mostrando que outras pessoas, outros agentes que participam dessa persecução penal, tanto da polícia como do Ministério Público Federal, praticaram condutas que afrontam garantias constitucionais, afrontam garantias fundamentais e afrontam a lei. Isso é o que basta para deixar claro um cenário em que o ex-presidente Lula está sendo, não está havendo respeito às suas garantias fundamentais e aos seus direitos, direitos que qualquer cidadão tem. Doutor Cristiano, o senhor acha, vou ser mais direto, o senhor acha que há um movimento para criminalizar o ex-presidente Lula e impedir que ele seja candidato em 2018? Isso eu já disse, inclusive consta na peça. Esse movimento, para mim, é muito claro, né? Então, você tem aí uma série de... um histórico de violações a garantias fundamentais, um histórico de perseguição, que mostram claramente que há uma intenção de excluir o ex-presidente Lula das eleições de 2018, não pela via do voto, mas por uma condenação que pudesse afastá-lo legalmente do processo. Outros casos de lawfare que vocês levantaram, o que tem de histórico para já inspirar aí já uma teoria sobre esse fenômeno? O lawfare, na verdade, ele nasce como o Estado reagindo ao comportamento de determinadas organizações de direitos humanos que buscavam criminalizar o comportamento de soldados americanos. Mas depois, isso hoje veio ganhando novos formatos. Então, essa prática hoje, ela ocorre em diversas situações, há estudos, há livros, sites especializados que relatam diversos exemplos dessa prática. Por exemplo, quando um desembargador acusa ONGs aí de criminalizarem a ação da polícia, isso pode ser enquadrado em... Isso pode, em tese, configurar lawfare, né? Isso pode.
Uma questão formal, no início da apresentação o senhor disse que foi protocolada hoje, mas aqui no dia 9. Desculpa. Protocolada hoje ou ontem? Hoje. Então Dia tem 10. um erro material, desculpa. Então é hoje. É hoje. Dia 10. Isso, Dia 10. isso, dia 10. Aproveitando, doutor, só para ficar mais simples, essa defesa toda é referente a que inquéritos? Essa defesa, que foi protocolada hoje, se refere à denúncia protocolada no dia 14 de setembro pelo Ministério Público Federal na 13ª Vara Federal de Curitiba e que foi objeto daquela entrevista coletiva realizada na mesma data. É isso que essa defesa, com 4 peças, rebate na data de hoje. Eu aproveito até para registrar também que a peça, a resposta à acusação, além de mostrar tudo aquilo que eu já disse, ela rola testemunhas, né, e também nós pedimos a produção de diversas provas ao juiz da causa. Então nós pedimos, por exemplo, ao MPF para juntar todas as propostas de delação premiada, propostas de delações premiadas que geraram as delações. A íntegra dos acordos de colaboração, porque foram juntadas apenas partes de acordos de colaboração. Também pedimos o acordo de colaboração de Sérgio Machado, que é citado na denúncia, mas o Ministério Público não exibiu o conteúdo da sua delação. Então, nós tivemos até isso nessa denúncia. Além de delações canceladas, além de delações não homologadas, aqui no caso do Sérgio Machado, além de não homologada, ele também não apresentou, o Ministério Público não apresentou sequer o teor do seu depoimento, embora use o depoimento paradoxalmente na denúncia. Nós pedimos também diversos outros documentos, também a Petrobras, pedimos que encaminhe atas de todas as reuniões ordinárias e extraordinárias do seu Conselho de Administração e Conselho Fiscal, que tinha o papel de fiscalização na empresa, entre 1º de janeiro de 2003 a 16 de janeiro de 2016. Todas as atas de reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão de Licitação da Petrobras, no mesmo período, pareceres e outras manifestações também emitidas por aquele órgão. Também pedimos cópia integral dos processos administrativos relacionados aos 3 contratos que foram indicados na denúncia. O histórico funcional completo dos diretores e gerentes que estão sendo indicados na denúncia. Todos os elementos relativos aos pagamentos realizados à empresa OAS em relação a esses 3 contratos. Cópia das auditorias financeiras e jurídicas relativas aos 3 contratos indicados na denúncia. Também pedimos em relação à Bancop, que encaminhe relação de todos os empreendimentos que foram transferidos ao Grupo OAS. Como eu disse, o Solaris foi um dos empreendimentos transferidos ao OAS. A Bancop transferiu outros empreendimentos a outras empresas de construção civil e também a própria OAS. A informação sobre outros empreendimentos que foram transferidos, o histórico da transferência desses empreendimentos, incluindo a participação do